Bom dia, fala nação. Tricolor, como é que vocês estão? Depois de mais uma frustração dentro da Fonte Nova. Como eu disse ontem, eu acho que não foi uma decepção. O Bahia mais uma vez jogou muito bem, assim como o Corinthians, né? O Corinthians teve aquele revés no segundo tempo, mas o Bahia estava atuando muito bem, assim como a gente viu ontem também. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo? Eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do placar, gostaram da atuação dos jogadores. Vamos falar sobre sobre a polêmica que está surgindo aí, beleza? Bom, o Bahia mais uma vez conseguiu controlar o jogo, na posse de bola a gente percebe isso, o Bahia teve 57% de posse de bola, 57%. Teve algumas oportunidades ali no começo do jogo. Primeiro com o Eric Pulga, que deu a arrancada ali até pela direita e conseguiu chutar, chutou fraco, o goleiro defendeu. Lúcio teve outra oportunidade ali também, dentro da área, até que ele chutou um pouco, estava um pouco inclinado, ele até caiu na hora do chute. Então assim, eu acho que o Bahia conseguiu controlar o jogo muito bem. O Internacional ele teve poucas oportunidades no primeiro tempo. Salvo aquela situação de Ronaldo, teve que tentar sair a bola, teve a bola nos pés do atacante do Internacional ali, quase saiu gol, uma falha muito estranha. Eu acho que ele poderia ter tirado a bola, chuta para frente. Eu acho que o jogo construído de trás é muito bonito, mas o jogador tem que ter o entendimento que quando apertar, quando a marcação do adversário subir, bola para frente, dá o chute para frente, bola para o mato e jogo do campeonato. A gente sabe que o jogo Libertadores é um jogo difícil, e os adversários são mais qualificados, então o Bahia não pode perder essa oportunidade que perdeu e também não pode dar chance ao adversário da forma que deu. Com a falha ali de Ronaldo, ainda bem que ele conseguiu se recuperar, fez uma ótima defesa. No primeiro tempo, a gente viu o Bahia, né, com muito controle de bola, teve aquele chute de Alexandre fora da área, então o Bahia estava tentando, estava chegando, mas da mesma forma que aconteceu também um pouco contra o Corinthians, a gente não estava conseguindo decidir o jogo, matar o jogo, assim como o próprio Rogério Ceni falou na entrevista dele, né, que o Bahia tem esse problema, que ele não consegue matar o jogo. Bom, mas assim, começa o segundo tempo, o Bahia também, mais uma vez, ali com superioridade, controlando o jogo. O Inter, logo assim no começo, 10, 15 minutos, faz as primeiras mudanças, para tentar controlar mais o meio de campo ali, que o Bahia realmente estava comandando. Everton Ribeiro fez um ótimo jogo ontem, realmente um belo jogador. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o jogador individual para frente. Também Carlos Alexandre também tá jogando fino da bola. E logo depois tivemos o lance, né? Aquele lance que Pulga, eu acho que Pulga ontem foi o melhor jogador da partida. Dá um drible no primeiro jogador, toca para Jean Lucas, que inteligentemente toca de primeira e deixa a Juba ali sozinho na linha de fundo para lançar a bola para trás, e o próprio Jean Lucas aparece na área, então é uma jogada muito bonita, assim, uma jogada trabalhada. A gente vê que foi uma jogada treinada assim do Bahia, e o lado esquerdo do Bahia ontem foi assim, excelente, com Juba, com Jean Lucas e com o Pulga. O Pulga realmente fez uma bela partida, realmente vem se destacando no Bahia. Era um jogador que tinha certa dúvida, eu acreditava nele, por ser um jogador jovem, um jogador rápido, ali que se destacou no Ceará na segunda divisão, mas era a segunda divisão, a gente tinha um pouco aquela dúvida, como é que ele iria atuar no Bahia, jogando jogos difíceis de Libertadores, Campeonato Brasileiro, porque querendo ou não, a Série B tem muita força física nas partidas, mas a qualidade é bem inferior, principalmente dos zagueiros ali, né, da defesa em si. E na Série A isso muda um pouquinho, na Libertadores muda muito, então é um jogo muito de força, mas muita técnica também. E os jogadores são mais qualificados, e assim o que eu vejo que o Pulga realmente está se destacando, está jogando fino da bola, e vai nos dar muita alegria ainda nesse Campeonato Brasileiro de Libertadores. Bom, aí teve aquele lance, né, o Internacional ali no contra-ataque, o Bernabé conseguiu cruzar aquela bola, assim como aconteceu com o jogo contra o Flamengo, no segundo pau, o jogador chegando ali. Infelizmente, Juba, eu acho que Juba ele não viu que o jogador estava atrás, eu acho que a impressão é essa, porque ele hesitou em tirar a bola e deixou a bola passar, então o jogador já dominou no peito e chutou, e teve aquela defesa de Ronaldo, né? Alguns questionam que foi falha, que não foi. Eu diria assim que não foi um frango, mas foi uma falha técnica, porque ele defende ali para dentro da área, e a zaga realmente não estava esperando. Eu estava revendo agora os melhores momentos do jogo, e eu vi que a zaga realmente não estava esperando aquele rebote. Inclusive o Canu que estava ali na marcação, com o Valência, né? Você vê que Canu fica olhando a bola, ele não está esperando que o goleiro vai rebater aquela bola, infelizmente ele rebate, e o atacante, como tem esse caguete, vamos dizer, e sempre esperar o rebote, então quando ele viu o chute, ele já foi em direção à bola, e infelizmente Ronaldo colocou a bola ali nos pés deles. Eu não acho que foi um frango assim, mas acho que foi uma falha técnica do goleiro, infelizmente. E também a defesa cochilou um pouco assim, vamos dizer, né? Mas é o que eu digo, é caguete de atacante, o atacante sempre espera. Pode reparar uma coisa, o atacante experiente mesmo, aquele de área, ele sempre espera o rebote. Toda vez que o jogador chuta, ele vai em direção ao goleiro. Independente se o goleiro defender ou não. Então ele já tem essa expertise, esse caguete já desde a base. E toda vez que houver um chute em direção ao goleiro, ele corre em direção ao goleiro, em direção à bola. Porque algumas vezes o goleiro vai entregar essa bola. Então foi o que aconteceu ontem. Eu acho que Valência, com esse caguete, com essa experiência, já estava ali esperando o rebote, vamos dizer, e a zaga não. A zaga ficou meio que esperando a defesa, por assim dizer. Então, teve o gol de empate mais uma vez. Eu fiquei triste, fiquei frustrado ontem, mais uma vez, porque o que aconteceu contra o Corinthians também foi algo parecido, né? A gente ali conseguiu jogar melhor, conseguiu controlar o jogo e tomar um gol no final do jogo. Aos Corinthians foi 42 minutos, se não me engano, e ontem foi aos 38, também 40, que a gente tomou o gol de empate. Então, assim, eu me sinto frustrado, sim, pelo resultado, mas não decepcionado. Eu acho que o Bahia está muito bem, o Bahia está jogando muito bem, o Bahia está conseguindo controlar o jogo, mas, mais uma vez, não conseguimos matar.
Inclusive, foi um ponto tocado por Rogério na entrevista dele, que o Bahia não consegue matar o jogo. Acho que tem que resolver isso. Viu, Rogério? Assim. E tem um ditado no futebol, que a gente costuma dizer que assim, o time perde gols, é normal. Um jogo ou outro, o time perde gols. No segundo jogo, o time começa a perder gols, começa a criar, começa a perder gols, é normal. Oscilação, 1 ou 2 jogos. No terceiro jogo, o time consegue criar e não consegue marcar, aí o técnico tem que mexer. Então, tem que mudar jogador, tem que treinar mais. E no quarto jogo, se isso acontece, o time cria. Ele muda jogador, muda sistema tático. O time continua criando e o time não ganha, o problema é o técnico. Então, esse é o ditado, né? Eu acho que até falei de cogitação, essa questão do técnico, eu também não mudaria, eu acho que o Rogério Ceni é um belo técnico. Tem alguns problemas, sim, de leitura de jogo. Ontem mesmo, acho que demorou muito para mexer. A torcida estava toda gritando no estádio. Mexe, vamos ter que mudar. A gente viu que ali aos 15 minutos, o Roger já entendeu o jogo, já tentou controlar mais o meio de campo, tanto que o Internacional começou a controlar mais o meio de campo a partir dos 20 minutos que ele fez a mudança. E o Bahia ficou demorando mais um pouco, acho que foi só os 30 e poucos minutos que o Rogério Ceni foi mexendo no jogo. Mexeu bem, eu acho que mexeu bem. Eu fiquei ali só na dúvida da saída de Everton Ribeiro, acho que Everton Ribeiro estava jogando muita bola. Ele estava vindo buscar a bola ali junto com a da defesa, então, mas eu não sei se a questão física contou muito, o Rogério Ceni estava ali mais conversando com o jogador, provavelmente ele pode ter pedido para sair, ou ele percebeu que o jogador já estava cansado, mas assim, o estádio não percebeu, né? Portanto, que houve até uma reclamação ali algumas pessoas falando que não era para tirar, e infelizmente a gente tirou o Everton Ribeiro, acho que ali eu perdi um pouco o meio de campo, mas assim, vai continuar jogando bem ainda, vai conseguir controlar o jogo ainda, mas infelizmente o resultado não veio. Mais uma vez, como eu disse, frustrado sim, mas não decepcionado, eu acho que o Bahia tem um grande futuro pela frente. Outro ponto que eu queria citar é sobre nossos meias, né? Ou os meias que a gente viu jogando ontem. A gente teve a figura do Alan Patrick, um cacaço de bola, realmente, jogou muito bem ontem, sendo Everton Ribeiro, é um cara que jogou muito bem, controlou ali o meio de campo, ele que comandou ontem o meio de campo, ele junto com o Carlos Alexandre, ele veio várias vezes buscar a bola ali na defesa, é muito combativo, mas é o que eu tinha dito no vídeo anterior que eu fiz. Eu acho que o Rogério sempre tem que fazer essa leitura, a mesma leitura que o Roger faz em relação ao Patrick. Patrick não dá um bote em ninguém. Patrick não corre à toa para ninguém. Patrick não marca. O Internacional marca uma linha de 5 atrás, uma linha de 3 na frente, em que os 2 pontos recuam e fica um volante no meio, e fica Alan Patrick e Borré na frente. Ou seja, Alan Patrick ele fica só ali cercando, vamos dizer assim, dando o primeiro combate, mas naquele combate agressivo, forte, só mais marcando posição, como a gente costuma dizer assim. Já Everton Ribeiro é diferente. É característica do jogador? Pode ser. Mas eu nunca vi Everton jogando dessa forma em outros times, tão combativo do jeito que ele está. É importante a gente ver esse jogador? Sim. Um jogador que quer, está mostrando que ele está com vontade, está mostrando que ele quer jogo, está mostrando que ele não quer perder. Mas assim, será que Everton Ribeiro consegue estar fazendo isso o jogo todo como ele está fazendo? Será que as condições físicas dele dá a ele condições de estar o tempo todo combatendo, marcando do jeito que ele está? Ou seria melhor, já sendo colocar ele tipo uma posição como o Patrick joga? Ou seja, onde ele teria a responsabilidade, por assim dizer, de criar. E é o que ele sabe fazer melhor, é criar. Então, a gente viu ano passado, o Rogério sempre fazia isso com o Cauli. O Cauli jogava como se fosse um falso 9, em que ele ficava na frente ali só cercando, por assim dizer, como o Patrick faz hoje. E quando o Bahia estava no ataque, ele reduzia um pouquinho e os dois atacantes entravam. Então, será que Everton Ribeiro não podia jogar um pouco assim, mesmo que não fosse igual ao Cauli, mas com uma característica parecida, ou seja, é o jogador que tem a condição de criar, o jogador que tem a condição de fazer o jogo. Quando ele receba a bola, esteja descansado, esteja mais tranquilo. Então, o que eu estou vendo é que Rogério Ceni, não sei se é orientação, eu acho que sim, do treinador, que Everton Ribeiro retorne muito, volte muito, combata muito, marca muito, e quando dá ali 50, 60 minutos 60 minutos ali, vamos dizer, do segundo tempo, já, o jogador já está com o pau de para fora, não aguenta mais. O jogador já tem 36 anos, 35, 36 anos, a gente vê que não é o mesmo vigor físico, não é característica dele de ter o vigor físico, assim, de combater muito, apesar de estar fazendo isso em campo. Então, eu acho que o Rogério sempre tem que parar, tem que refletir, entender um pouco o que Roger está fazendo com o Alan Patrick, e tentar fazer um pouco disso com o Everton Ribeiro. Eu acho assim que se Everton Ribeiro jogar mais tranquilo, mais descansado, vai ser melhor para o Bahia. Porque a gente sabe que quando a gente quer criar, quem joga bola sabe, quem trabalha na criação ali tem que estar descansado, tem que estar cabeça fria. Porque se você estiver muito cansado, você pensa, mas o corpo não obedece. Então é um pouco que eu estou vendo com o Everton Ribeiro, assim, no segundo tempo, a partir dos 20 minutos ali do segundo tempo. Ele quer fazer, quer tentar, mas eu acho que o corpo dele não deixa mais. É tanto que ele perde muitas bolas ali no segundo tempo, ele vai no embate com o jogador, a gente vê que ele já está cansado, e é tanto que o Rogério Ceni está tirando ele quase todos os jogos, né? Assim, a partir dos 20 minutos ali. Então, eu acho que o Rogério Ceni tem que entender um pouco, sim. Tem que fazer essa leitura que o Roger fez em relação ao Patrick. O Patrick, ele não é tão combativo, ele fica ali só marcando posição, vamos dizer, para quando pegar a bola ele consegue criar. E foi um belo jogo ontem, o Patrick jogou muito, Everton Ribeiro também jogou muito, eu não tenho que reclamar desse jogador, é um jogador profissional, é um jogador dedicado, é um jogador que realmente faz a diferença no meio de campo do Bahia, mas eu acho que o Rogério Ceni precisa, sim, ficar mais atento a essa situação. Outra questão, o Puga ontem fez um ótimo jogo, já falei aqui sobre ele. A gente não tem muito o que falar, e só falar bem. Realmente o jogo do Bahia ontem foi todo ali em cima dele. Infelizmente não tivemos Ademir do outro lado, não sei porque, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então o jogo ali foi todo em cima de Puga, Jean Lucas e o Juba. Eu acho que hoje, ali do lado esquerdo, os melhores times do Brasil ali, aqueles três jogando vai dar muito trabalho na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Outro ponto que eu queria tocar, uma polêmica que está acontecendo aí, né? Sobre Cauli.
Ontem, eu fiz um post falando sobre o Cauli, que o Cauli não tinha jogado bem na minha visão, e na visão do estádio também, né? Muita gente reclamando, todo que ele pegava na bola, perdeu muita bola ontem. Mas, assim, quando eu saí do jogo, eu vi muita gente falando que o Cauli jogou bem. Eu vi até outro influencer falando, né, que, não, foi um ótimo jogo de Cauli. Eu falei, gente, será que eu vi outro jogo? Será que o estádio viu outro jogo? Porque a percepção que a gente teve do estádio foi não, que o Cauli não foi bem. Mas, assim, quem estava em casa viu o jogo de forma diferente, não tem aquele calor do estádio, aquela gritaria, tá, quando o jogador perde a bola, tá, aquelas reclamações que a gente vê, xingamentos e tudo. Então, eu fui ver os números de Cauli e também fui ver os melhores momentos da partida Bahia Internacional. E realmente não foi isso tudo, não. Mas ele não jogou nada? Não, ele jogou nada, seria exagerado. Mas, assim, o jogador que não deu assistência, não deu um chute a gol, não participou de uma jogada decisiva, não deu um passe assim decisivo. Só teve 2 lances, um que ele estava de costa, ele dominou para Alexandre, o Alexandre conduziu a bola e chutou no gol. Aí, isso foi com um passe decisivo. Outro, ele estava no meio de campo, deu passe para a Puga fez tudo, driblou um jogador e deu um chute, aí contou com 2 assistências decisivas. Mas realmente foi assistência decisiva. Então, quando a gente vê os números e quando a gente vê os melhores momentos, eu não vi esse jogo realmente que algumas pessoas viram, inclusive na rede social, dizendo que eu vi outro jogo, que eu não assisti o jogo. Então, quem estava no estádio, a percepção foi diferente. E quando eu fui ver os melhores momentos também, eu fui ver que eu estava certo. E também quando eu fui ver os números também, eu percebi que eu estava certo. Olhem os números do jogador em campo. Não é só correr, gente. Correr, ele correu. É por isso que eu digo que o problema de Cauli não é dedicação, não é esforço. Ele está se esforçando, ele está dedicado ao jogo. Ele está tentando, mas ele não está conseguindo render. O problema de Cauli é técnico. Por que está acontecendo isso? Não sei. Porque o Rogério Ceni, o ano passado, jogou ele como falso 9. O Rogério Ceni já colocou ele jogando pela esquerda, mais solto ali no lugar de Puga, quando o Puga não pôde jogar. Ontem ele jogou pela direita. E realmente o jogo do Bahia foi todo pela esquerda, porque tem a Puga ali. A gente não teve lances assim perigosos, salvo quando o Arias subiu. A gente teve alguns lances perigosos, trocando passe com o Everton. Não teve um lance em que houve troca de passe entre Arias e Cauli. A área estava pedindo o jogo ontem. Durante o jogo, lá no estádio, estava vendo isso. Toda hora ele passava, pedia jogo, mas não tinha um cara para tocar. E Rogério Ceni foi escalar o Cauli. Eu não sei por qual motivo, você é picuinha, você queria segurar o jogador, ou ele queria mostrar para a Paiva que o jogador é do Bahia, realmente eu não entendi. Mas assim, o que a gente viu ontem no estádio, o que eu vi nos melhores momentos, o que eu vi os números, não reflete o que eles estão dizendo. O Cauli jogou bem, jogou muito. Não, ele correu, ele se esforçou. Agora, jogar bem para mim é muita coisa. Jogar bem, chutar o gol, tentar o gol, dar um passe, decisivo, dar uma assistência para um gol, ser combativo, roubar várias bolas, e a gente não viu isso, então. A gente não viu, o estádio não viu, o estádio reclamou. O pessoal não foi vaiado, porque no momento da troca, o jogo estava parado. Ali estava uma intenção, se não me engano, foi o goleiro que caiu, então todos os jogadores vieram beber água ali, foi todo mundo reunido, começando com os técnicos, e ali fizeram a mudança. E ele não foi vaiado no estádio. Então, a percepção do estádio, a percepção de casa, realmente foi diferente. E quando eu fui ver os números, e quando eu fui ver os melhores momentos, eu percebi que, infelizmente, vou dizer assim, eu estou certo. O Cauli não rendeu ontem. Então, agora eu quero saber a opinião de vocês. Me digam aí, o que vocês acharam de Cauli? O que vocês acharam do jogo? Ficaram frustrados? Ficaram decepcionados? Na minha opinião, eu fiquei frustrado por causa do resultado, não fiquei decepcionado, mas eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui. Essa é a minha opinião. Cauli, vamos jogar mais bola, meu filho. Se não, se você quer ir pro Palmeiras, vá pro Palmeiras. Se você quer ir pro Botafogo, vá pro Botafogo. Beleza? Rogério Ceni, fique mais atento. Deixar Ademir no banco para Cauli, não dá. O Bahia jogou bem, mas o time jogou bem. Não foi Cauli. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui. Abraço.